Márcia Honório, técnica da categoria Sub-13 do Juventus, que acabou perdendo a final por WO, final do Campeonato Metropolitano da Divisão Especial da Federação Paulista de Futsal. Por que o WO, Marcinha? Bom, o Juventus nós temos 15 jogadores, 7 jogadores jogam campo no Corinthians, e o Corinthians proibiu os moleques de jogar contra os meninos do Corinthians. Jogam campo no Corinthians. No futsal do Corinthians eles não foram aproveitados. Então, e aí eles não permitem que o jogador jogue futsal por outro clube? Então, na realidade é assim, de 7 jogadores, 5 jogadores começaram comigo desde fralda. Um veio do Corinthians que brigou no salão ano passado, veio de lá pra cá, que é o Bruno, e o outro é o Jean Carlos, que não joga, não tá nem inscrito no campo. Então ele acabou optando por não jogar porque ele treina lá e tá com medo da punição depois de jogar contra o Corinthians. Agora, baseado em que o Corinthians proíbe um jogador, uma pessoa livre de jogar por uma outra modalidade que não aquela que ele defende o clube? Então, o que eles alegam é que os meninos ganham, não são todos, ganham uma ajuda de custo, tem um convênio e tem a escola, mas o Juventus também. O Juventus dá escola e tem alguns que tem uma ajuda de custos, que é o diretor que banca isso. Na primeira fase da competição isso já havia ocorrido também, né? E o Juventus acabou sofrendo uma goleada contra o Corinthians. Então, eu tinha uma turma 99 e acabei utilizando, mesclei alguns 98 com 99. Só que aí eu não consegui achar o time e acabei apanhando de 11-3 lá. Aí no segundo jogo em casa, se eu apanhasse desse mesmo resultado, pelo índice técnico eu estaria fora. Então, aí eu optei também por... Aconteceu a mesma coisa e aí eu tive 2 problemas, porque além dos moleques não poderem jogar, eu tinha moleque 99 que foi disputar a Copa Danone. E aí eu tinha 5 moleques pelo Amorim, 3 pelo Amorim, 2 pelo Drummond, e eu não tinha jogador para pôr na Copa. Como é que é para uma técnica que você já está há muito tempo, principalmente no Juventus, como técnico de futsal, você que foi uma das grandes ou uma das maiores jogadoras de futebol e futsal feminino do Brasil, quando começou, na verdade, o futsal feminino, você já destacava como um dos grandes talentos do futebol brasileiro, e vivendo essa situação, como é que é para um treinador ou para alguém ligado ao esporte sofrer esse tipo de situação? É frustrante, porque você faz um trabalho de 6 meses, vem para uma final e chega aqui você, na semana inteira, você tentando reverter esse quadro e não consegue que os meninos chegam aqui e jogam. Eu vou dar meu pensamento como treinador. Primeiro que eles são ainda 13 anos, ainda estão em formação e são crianças. Eu acredito que ninguém pode proibir eles de jogar. Como a gente, se tivesse hoje campo, a final de campo e a final de salão, a gente saberia que ia perder isso. E eles iriam optar pelo campo. Então você também fica chateada, mas de mão atada, porque você não pode obrigar o moleque a entrar na quadra. E o moleque fica pressionado, porque a pressão lá, pressão aqui. Eu já acho que essas crianças, elas sofrem uma pressão desde quando nascem. A pressão pelo pai para ir vir na escola. Aí a pressão durante o comportamento. Pressão nossa por ter que ganhar o jogo, ter que jogar, ter que chegar numa final. E aí pressão por não jogar. Eu acho que é muita coisa para poder, na cabecinha deles. E os pais, Marcinha, aceitaram passivamente essa situação? Porque se os jogadores são da base do campo do Corinthians, eles têm condições de jogar por qualquer outro clube. Como, por exemplo, o Lucas, hoje grande craque aí do São Paulo, seleção brasileira, que estava no Corinthians, não foi bem tratado lá, foi embora, hoje é um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Os pais aceitaram isso passivamente? Então, você está falando do Lucas, o Lucas começou com a gente no Juventus, comigo, com o Magrão, na época, Fraldinha. É que assim, a camisa Corinthians, ou o clube Corinthians Palmeiras, é uma ilusão grande na cabeça do pai. Eu não sei assim, eu não posso te responder pelo pai, posso te responder como atleta, que eu já joguei em
clube grande, em clube pequeno, o deslumbre da camisa. Mas eu não acredito que o cara possa deixar os caras pressionar o teu filho. Eu acho que quem manda no teu filho tem que ser você. Agora, é complicado você também chegar pro moleque que tá lá no Corinthians, tá treinando, tá jogando, e falar pro moleque, ó, você vai sair. Embora, pra mim, os 7 moleque é titular em qualquer time, porque joga. E amanhã ou depois também a gente sabe, como eu já vivi muito isso, que há 15 anos, 16 anos, pode ser que eles não estejam mais no campo, não estejam mais nem no campo do Corinthians. Então oscila muito a idade. Eu já trabalhei com vários jogadores, o Wilson, que está hoje no Palmeiras, no São Paulo, estava no Palmeiras, foi para São Paulo, Gerson Magrão, Renan, que está em Portugal hoje, vários jogadores, Ednei, Eduardo, um monte de jogadores que eram muito mais jogadores que esse que a gente está falando hoje, e hoje esses moleques estão aí no campo, estão fora do país jogando. Então você não sabe quem vai ser jogador realmente, quem não vai. Ainda tem muita coisa para rolar, principalmente na idade deles. Daqui 2 meses começa o estadual e pode ocorrer novamente confronto com o Corinthians. Você vai manter esses jogadores no grupo? Então, conversando com o meu diretor, a postura é o seguinte: você não pode mandar o moleque embora porque você vai cair na mesmice que os caras. Você vai falar, não te quero aqui porque você não jogou pra mim. O que eu tenho que fazer é manter o grupo mesmo, porque o grupo é vencedor. E se não fosse esses moleques, eu tenho certeza também que não chegaria numa final. E se acontecer isso, trabalhar alguns garotos para jogar no lugar deles. Eu vou ter que achar uma solução para isso. Os garotos são bons, sabem jogar salão, estão comigo desde fraldinha. A chateação é por você estar com esses moleques trabalhando desde fraldinha e os caras não te darem esse respaldo. Mas faz parte do futebol, você não vai brigar com uma camisa como o Corinthians. Vou torcer para não enfrentar o Corinthians numa fase decisiva no outro estadual. Também, mas eu acho que não seria melhor ter deixado de jogar? É uma final de campeonato, né? Tenho a certeza também, não vou falar pra você que o meu time seria vencedor, seria campeão. O Corinthians tem um belo time, um belo treinador. Eu acho que não precisava disso numa final. E você já não sabia que isso ia ocorrer? Não tinha como preparar alguns jogadores para suprir? A diferença é muito grande do que você tem para outros que poderia ter. Exatamente. Quando você trabalha um grupo e você está com esse grupo há muito tempo, e no meio do estadual ou numa final do Metropolitano, numa reta final, você vai arrumar moleque para entrar de competição aonde? Porque a maioria já estão em clubes. Então, você muda a sua equipe e traz uma equipe forte, ou pelo menos uma equipe que você consiga trabalhar, mas aí você vai trabalhar o quê? Um mês? Uma semana? 15 dias? Você vai conseguir colocar essa equipe para jogar? Se bem que, Marcinho, o Corinthians sempre adotou esse tipo de postura, né? O ano passado foi o Palmeiras que teve 2 jogadores numa categoria que não pôde jogar, em outros anos outros clubes também. O Corinthians sempre adotou esse tipo de estratégia para levar alguma vantagem, né? Então, mas assim, adotou numa categoria maior, 15, 17, que até aí tudo bem. De 13 para baixo nunca tinha acontecido isso, como aconteceu a semana passada. O Palmeiras tinha 2 jogadores que jogam campo no Corinthians e não pode jogar, porque o Corinthians não deixou jogar. Como eu joguei contra o Corinthians lá, e joguei em casa sem o meu goleiro titular e o meu back. Mas primeiro os garotos saíram do salão e foram para lá. Que o treinador chegou pro meu goleiro no sábado que eu ia jogar contra o Corinthians e fez assim para ele na sexta-feira: daqui a sua ficha. Até então ele não tinha recebido a ficha. Fazia 6 meses que ele estava trabalhando comigo. 3 meses no Corinthians. Quando ele chegou na sexta-feira, o treinador fez: daqui a ficha. Se você jogar contra o Corinthians, eu te mando embora na segunda-feira. Isso é coisa para falar para um moleque de 11 anos? Qual a conclusão que você chega? Uma frase que possa resumir a perca de um título por WO por uma imposição de um clube de não permitir que os jogadores de uma outra modalidade joguem futsal? É frustrante, eu fico chateado, é uma pena.
por esses garotos, por ter chegado aqui, eles queriam jogar a final. Espero que eles nunca tenham para passar isso, que nem eu passei hoje. Mas tem que seguir, o trabalho tem que seguir, a vida tem que seguir. Para mim foi um aprendizado, eu nunca na minha vida dei WO, nunca. Em toda a minha carreira, nem de jogadora e nem de técnica, que eu tô nisso há mais de 15 anos, mas sempre tem aquilo que a gente fala, sempre tem a primeira vez, né? Mas é realmente chateado, eu fico assim, muito chateado pela situação.